A seguir, Hora da Notícia. Poder Público de Passo Fundo faz uma força-tarefa para recuperar alguns dos pontos críticos do bairro Lucas Araújo por causa do excesso de lixo jogado por moradores da cidade. Em pleno feriadão de fim de ano, a gente faz aquela pergunta: como ocupar bem o tempo com as crianças? Quem vai nos trazer algumas orientações é a pedagoga e psicóloga Rosana Farenzena. Como será o reajuste do salário mínimo a partir do governo de Jair Bolsonaro? Quem tem a informação é a jornalista Zumara Colucci. A vacinação necessária para quem deseja viajar nestas férias. E ainda tem dica de português para quem pretende se relacionar melhor com o nosso idioma. Hoje é segunda-feira, 31 de dezembro de 2018. É hora da notícia. O acúmulo de lixo no Bosque Lucas Araújo já se tornou um problema para a Prefeitura de Passo Fundo, como nós mostramos há alguns dias aqui no Hora da Notícia. Bom, desde a semana passada, o Poder Público faz uma força-tarefa para recuperar alguns dos pontos críticos do bairro. A reportagem veiculada pela UPF-TV no dia 14 de dezembro mostrava a situação do Bosque Lucas Araújo. A gente está no Bosque Lucas Araújo, dentro do perímetro urbano de Passo Fundo, e não é de acreditar que os moradores daqui, com toda essa natureza, tenham que conviver com situações como essa. Desde o início da limpeza, 5 cargas de lixo já foram retiradas do local. A Prefeitura trabalha para fiscalizar possíveis crimes ambientais, com a ajuda da Patran, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Essa semana tivemos uma denúncia e nós conseguimos identificar o poluidor. E essa pessoa ela vai responder criminalmente por dano ambiental. Então, a fiscalização ela vai ser intensificada e a limpeza também. Nós pretendemos manter uma rotina de limpeza mais rápida, digamos assim, não demorar tanto para retornar para fazer a limpeza, mas, paralelo a isso, também uma ação de conscientização através da Secretaria do Meio Ambiente e de fiscalização mais intensa com a Patran, para tentar coibir, o descarte irregular e o crime ambiental que está sendo cometido lá no Bosque Lucas Araújo. As ruas mais prejudicadas com o acúmulo de lixo são a Nossa Senhora de Fátima, Antônio Junqueira da Rocha e Célio Zanella. Estamos em pleno feriadão de fim de ano e num período de férias para muitas famílias. Aí vem aquela pergunta: como ocupar bem o tempo das crianças? Bom, quem vai nos trazer algumas orientações é a pedagoga e psicóloga Rosana Farenzena, doutora em educação, professora aqui na UPF. Professora Rosana, um prazer lhe receber aqui nessa véspera de Ano Novo. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Bom, férias, feriadão, é tempo de quê ao se falar em família e principalmente em crianças? Férias, Thaís, são tempos preciosos, tempos de convívio, de proximidade, de interações livres, de exercício de autonomia pelas crianças e tempo de bem-estar. Então, é importante aos adultos que revisitem as suas memórias de infância e cheguem às suas férias. O que fazia sentido? O que causava bem-estar? Quais eram as expectativas? E isso tudo continua valendo. Isso tudo continua valendo. As crianças de hoje têm necessidade de interações nas férias e interações com pessoas concretas, pessoas reais, não com uma tela, e têm necessidade de novas situações, novas rotinas, novas aventuras, que podem ser coisas muito simples. Isso não exige uma viagem cara, nem um investimento financeiro. É mesmo uma decisão dos adultos, e as crianças precisam dessa presença dos adultos como facilitadoras de interações lúdicas, São refeições mais alongadas, são, por exemplo, após as refeições, alguns jogos, O jogo do sério, os jogos de tabuleiro. Eu lembro que quando tinha filhas pequenas, as amigas estavam lá, nós ficávamos recortando guardanapos e produzindo formas, aquilo era tão divertido. Então, essas atividades simples,
no interior, mas também no espaço exterior, de conexão, de intimidade com a natureza. O não brincar pode repercutir, ou o não brincar, esse tipo de brincadeira que você está nos trazendo como exemplos, professora Rosana, ele pode repercutir na vida adulta? Com certeza. A principal herança do brincar é o jogo de cintura para lidar com as adversidades da vida. Então, se você não brinca, você depois vai ter uma dureza, uma dificuldade para lidar com as dificuldades da vida, porque a vida não é um mar de rosas. E hoje há estudos confiáveis que mostram o impacto do não brincar na criança. E os resultados não são nada bons. O brincar prepara, inclusive, para a frustração, que faz parte da vida adulta. Com certeza. Então, mas esse brincar não pode ser um brincar isolado, um brincar somente a relação da criança com o seu smartphone, porque não há nenhum aparelho tecnológico que substitua as interações concretas e reais. Essas interações, elas precisam ser com os adultos, do entorno, de convívio, e também com os pares crianças. As crianças precisam dessas interações com essas duas gerações, as próprias crianças, os adolescentes e com os adultos. Você já trouxe aqui alguns exemplos, mas só para a gente dar uma mãozinha ainda maior para os pais e familiares que nos próximos dias vão ter um convívio mais intenso do que os demais meses do ano. Que outras sugestões você traz para que a família possa ter momentos muito felizes? Olha, abertura a novas vivências, a novas rotinas. Então, passeios com as crianças, passeios a pé, nem falo em passeio ao shopping, aos shoppings, passeios ao campus, por exemplo, aos parques da cidade, passeios de bicicleta, se for possível. O piquenique agora me ocorreu essa possibilidade aqui no campus, não é, professora? Eu moro num edifício que não tem área verde, mas tem uma área livre de convívio muito grande. Ontem eu encontrei 2 adolescentes de 13 e 14 anos fazendo um piquenique, com almofadas, a toalha, e até brinquei com elas. O que falta aí? Água. Então, esses elementos da natureza, eles são importantes, e as crianças, quando estão com outras crianças, elas criam situações novas. Então, esse é um princípio que não pode faltar. Liberdade de interação com pares, crianças ou adolescentes, e a proximidade com adultos que se dispõem a jogar jogos de tabuleiro, a fazer pequenos passeios na cidade, na região. Nós temos balneários, nós temos uma série de possibilidades e oportunidades que favorecem vínculos, proximidade, e fazem das férias momentos agradáveis, inesquecíveis, de fortalecimento de laços. Então, tem aquela máxima de que as férias são um peso para os pais. Não, é um tempo, é uma oportunidade de criar vínculos, de bem-estar, e sai ganhando todo mundo, crianças e adultos. Bom, estão aí as dicas de uma especialista nessa área. Professora, muitíssimo obrigada. Um excelente 2019 para você. Muito obrigada. Eu é que agradeço, e brinquemos, crianças, jovens e adultos, idosos, sempre. Ai, que bom. Obrigada mais uma vez. Como será o reajuste do salário mínimo a partir do governo de Jair Bolsonaro? Informação com Zumara Colucci. Olha, Thaís, com a aprovação do orçamento da União para 2019 pelo Congresso Nacional, já está garantido que o salário mínimo vai ultrapassar a marca de R$1.000 pela primeira vez desde o lançamento do Plano Real em 1995. Em 1º de janeiro, amanhã, portanto, o valor passa de R$ 954 para R$ 1.006. Entretanto,